بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. باب ما جاء إذا حضر العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وبسند المتصل منا إلى الإمام الترمذي أبي عيسى رحمه الله قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنهم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وفي الباب عائشة وابن عمر وسلمة بن الأكوع وأم سلمة رضي الله عنهم. Chamados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje vamos falar acerca do salat diante da comida servida. Ou está na hora do salat e a mesa já está servida, a refeição já está servida. As pessoas deverão começar com o salat ou com a refeição. ما جاء إذا حضر العشاء. Imam Tirmidhi traz um capítulo específico quando o jantar estiver pronto e já servido e for feito iqama. Então, qual é que deve-se, por onde iniciar? Pela refeição ou pelo salat? Temos aqui o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é narrado por Anas radiyallahu anhu. Ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. Quando o jantar for servido. Aqui o jantar mediante uma situação concreta. O profeta sallallahu alaihi wasallam esteve a falar, provavelmente poderia ser um caso prático. Quando a refeição for servida e em simultâneo for feito o iqama, estar na hora de salat para fazer o salat. Já foi feito o iqama, qual é que deve ser a sequência neste caso? Se a pessoa terá que fazer o salat ou primeiro tomar a refeição. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Fabda'u bil asha." Você deve primeiro tomar a refeição. Aqui temos um tafsir, um detalhe. O detalhe é, conforme ulamás mencionam, Imam Abu Hanifa rahimahullah diz: "La an yakuna ta'ami kullahu صلاة لأن يكون الطعام كله صلاة أحب إلي من أن تكون صلاتي كلها طعاما." É preferível que a minha refeição toda seja salá do que o meu salá ser refeição. É preferível eu estar a comer, estar a tomar a minha refeição, a pensar no salá, do que estar a fazer salá a pensar na comida. Portanto, o detalhe que os ulamás mencionam é se, por exemplo, a pessoa estiver extremamente faminta e se ele for a fazer salat, no salat ele não terá nenhuma concentração por causa do excesso de fome. Então, neste caso, ele primeiro deverá comer e depois fazer salat. Hoje, conforme estivemos a explicar numa das lições, hoje nós temos os nossos horários para fazer salat, para tomar as nossas refeições. Nós sabemos, falando concretamente do jantar, um jantam depois do Maghrib, outros jantam depois de Isha. Tem um salat para ser feito depois que se janta. Portanto, tendo já uma rotina, é diferente, mas estamos a falar num tempo em que não existia essa rotina. E ainda pode-se aplicar hoje se a pessoa estiver numa situação extremamente faminta e como está na hora de salat, até o salat já começou. Então, se ele for a fazer salat, não vai se concentrar. Esta pessoa deverá, sem dúvidas, primeiro tomar a sua refeição e depois ir para o masjid. Nós vamos encontrar exemplo aqui de um grande seguidor da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, pondo em prática este hadith, deixando até o salat em congregação, ele a escutar que está a fazer salat em congregação. Imam Tirmidhi diz: وعليه العمل عند بعض أهل العلم. Esta é a prática de acordo com os sábios e companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. E ainda diz, os imãos também dizem a mesma coisa: يبدأ بالعشاء وإن فاتته صلاة الجماعة. Ele terá que primeiro começar com a refeição, por mais que perca o salat em congregação.
o detalhe que nós demos antes, não é? Que a pessoa não está muito faminta. Portanto, outros até dizem, se você for a fazer solar, a comida vai se estragar. Estar até neste ponto, então você deverá primeiro tomar a refeição. Mas nós demos aqui a explicação no início, se tratar de uma situação extremamente faminta, e ele vai estar a pensar no solar, então deverá primeiro tomar a refeição, depois ir para o solar. Mas se for uma situação em que a pessoa sabe, vou fazer solar, depois venho tomar a refeição, não estou com muita fome, isso não vai me atrapalhar de jeito algum, então faça solar, depois venha tomar a refeição. Vem ainda mencionado سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول في هذا الحديث وكيع também disse neste hadith يبدأ بالعشاء إذا كان الطعام يخاف فساده. Se tiver receio da comida vai se estragar, se demorar em fazer salat, portanto deverá primeiro tomar a refeição. والذي ذهب إليه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أشبه بالاتباع. وإنما أرادوا ألا يقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه مشغول بسبب شيء. O que se pretendia aqui era da pessoa não ir para o salat, fazer salat, enquanto o seu coração está ligado a uma outra coisa, neste caso a sua refeição. E vem aqui narrado por Ibn Abbas, radiyallahu anhu, ele diz: "La naqumu ila salat", nós não iremos levantar para o salat, wa fi anfusina shay, enquanto no nosso coração, o nosso coração está ligado à comida, estamos a pensar na comida. E é narrado por Ibn Umar, radiyallahu anhu, que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, não é, repetindo o hadith, Ibn Umar disse, o narrador diz: "Wata'asha Ibn Umar". Ibn Umar radiallahu anhu jantou, وهو يسمع قراءة الإمام, enquanto ele estava a escutar a recitação do imam. Quer dizer, ele primeiro tomou a refeição, depois foi para o masjid. Tomou a refeição, depois foi para o masjid. Portanto, a nossa religião é fácil. Não é aquilo que as pessoas interpretam. A pessoa poderia dizer: como é que você está a fazer salat? Quer dizer, dá preferência à comida em vez de fazer salat. Se a pessoa estiver muito faminta, deverá primeiro tomar a refeição. Por exemplo, na hora de iftar, se a pessoa estiver extremamente faminta, se deixar de comer, ir para o salat, a concentração dele vai estar na comida. Deixa ele comer, depois ele vai fazer salat. Porque existe esta abertura na Sharia, falando concretamente do jejum, até enquanto as pessoas passam o dia todo de jejum, e outros que até nem conseguem. É verdade que uns preferem quebrar o jejum, logo fazer salat, depois voltarem a tomar as suas refeições, mas quem não puder, quem está numa situação difícil, muita fome, não há nenhum problema em ele sentar, continuar a sua comida e depois fazer salat. Por mais que ele perca o salat em congregação, este hadith transmitiu-nos esta informação. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.